Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel, ou Izu, e eu estou aqui com o Maurício, Oi, boa tarde. o Maurício Osamu, o cara que trabalhou lá no Japão por 16 anos com mangá, meu colega de trabalho, e que vocês ajudaram a tornar possível a gente gravar um vídeo com ele aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Pra quem não sabe o que tá vendo, no Twitter eu fiz uma postagem dizendo que assim que a gente alcançasse umas 50 perguntas mais ou menos que vocês poderiam fazer para um mangaka profissional que trabalhou lá no Japão, a gente poderia reunir tudo isso e conseguir gravar um vídeo com ele, com o Maurício. E aqui estamos, porque vocês ajudaram a bater a meta. Então, muito obrigado, vocês são incríveis. Dentre essas perguntas, eu reuni aqui as mais interessantes, porque mais de 50 perguntas, era difícil, né, pegar todas para fazer o Maurício responder. Eu separei por tópicos. São 5 tópicos de perguntas e elas vão ser sobre experiência profissional do Maurício, sobre vida de mangaka, sobre a parte editorial do Japão, sobre a produção de mangá e algumas opiniões do Maurício a respeito, né, de alguns assuntos que vocês trouxeram aqui, obviamente voltados para o mundo dos mangás. Eu queria pedir uma desculpa, que depois que eu voltei do Japão, ainda só passou 4 anos, né? Então, ainda pode ser que eu ainda tenha um pouco de dificuldade e pode ser que tenha algumas palavras que eu vou perguntar para o Israel. E também pode ser que tem algumas respostas assim que pode ser que vocês vão sentir. Será que não está um pouco estranho? Eu vou tentar responder do jeito que eu entendi, tá? Então, por isso que sobre isso eu queria pedir uma desculpa, se não ficar direitinho. Tá tudo bem. Eu só vou avisar que o Maurício, ele vai responder a partir da experiência dele, do ponto de vista dele, da experiência que ele teve no Japão com o trabalho dele. Porque, como assim? Por exemplo, se vocês quiserem saber algum segredo obscuro, assim, que só o editor-chefe da Shonen Jump sabe, o Maurício não vai saber, sabe? Então, primeira pergunta. Quais foram os primeiros passos que você deu para começar a trabalhar nesse ramo de mangá? Eu fui com 8 anos para o Japão. E quando eu cheguei lá, eu não sabia nada de japonês. Só que, com pouco a pouco, depois que eu fui aprendendo as palavras básicas, eu encontrei com o mangá. E o mangá do Japão, eles usam kanji, assim, só que os mangás de shounen, no balão, assim, do lado do kanji, ele deixa escrito o significado, né? Né? Furigana? Furigana, isso. Então, daí eu fui aprendendo as palavras com mais facilidades com o mangá. Porque a gente consegue divertir sobre a história e a gente fica emocionado com a história também, com o desenho também. E assim a gente também vai aprendendo as línguas. E fora disso, quando os mangás eles se tornam o anime, a gente aprende também com o som. Nossa, que legal. Então, sobre o que a gente leu, o que a gente entendeu, eles vão falando na tela, né? Daí a gente aprende com mais facilidade. Só que o meu problema é assim, que eu fui gostando, só que até um certo ponto, até no fim de 17 anos, eu detestava desenhar. Porque na minha cabeça eu tinha uma ideia, eu tinha uma visão que eu queria desse jeito o desenho, só que não saía. Nossa, muita gente passa por isso. Eu tenho certeza que você, desenhista, já passou por isso. Então, só que daí tinha uma vez, assim, que na minha escola eu estava aprendendo também, tinha aula de arte. E sem querer, um dia, o professor de sempre, ele tinha alguma coisa assim e trocou só esse dia com um professor. Tá, tipo, professor substituto. Isso. Legal. Então, daí esse professor aí,
ele deu uma aula assim, agora a gente vai sair uma vez para fora e vocês captam uma pedra, a pedra que vocês querem desenhar. Que bacana. Daí eu escolhi uma pedra e nesse caso eu só estava desenhando a pedra que eu peguei. Só que daí parece que esse desenho aí ficou muito bom e daí o professor ele me elogiou e também até me convidou para entrar no clube de desenho. Daí que eu acho que na minha cabeça de repente abriu as coisas, que até um certo ponto que eu não conseguia tirar a imagem que tinha na cabeça. Sim. É porque eu estava tentando construir, só que eu não tinha a base direitinha. Só que quando eu tentei desenhar a pedra, era só tentar desenhar o que eu estava vendo. Ah, sim, você não precisava criar, exatamente. Isso. Então, daí esse que virou o meu primeiro passo. E daí eu comecei a gostar, eu desenhei um quadro gigante lá assim também, daí eu fui mais me alimentando assim à vontade e finalmente eu escolhi, eu chutei, né, que eu estava querendo ir na faculdade. Na faculdade de desenho ou uma faculdade normal mesmo? Uma faculdade normal. Só que eu chutei isso e eu escolhi uma escola de mangá. Olha que legal. Então, daí que eu comecei essa direção, né, de mangá. Quais são as suas inspirações? Tipo, quadrinhos americanos possuem algum peso no seu trabalho? Ou você tem inspiração assim só em certos mangakás? Quando eu estava aqui, ainda estava aqui no Brasil, o meu irmão que ele adorava os quadrinhos americanos. O X-Men, sabe? Os heróis. Até os seus 8 anos, assim. Então, e ele era muito bem assim, de desenhar. Daí eu fui vendo isso. Só que não é por causa disso que eu fui atrás disso. Sim. Eu comecei a gostar mais da cultura japonesa, de mangá, assim, que eles colocam mais sentimentos assim, nos personagens. Fortes. Sim. Então, daí por isso que eu fui mais atrás disso. Tá certo. E tem algum mangaka específico assim que você se inspira? Ainda aqui no Brasil ainda não foi lançado, só que tinha um lançamento da Jump que o autor ele chama Tsukasa Hojo. O lançamento dele era City Hunter. City Hunter. Então, esse City Hunter, que pra mim ele pegou muito pesado. No início o desenho não era tão o nível tão alto, só que dentro do lançamento você consegue ir sentindo assim, cada capítulo ele vai ir melhorando. E também o que é super bom dele as personalidades estão bem seguras, sabe? Estão bem naturais. Sim. E também o desenho, o nível do desenho também foi melhorando, né? Então, daí, quando eu comecei a perceber isso, pra mim ele pegou muito forte. Quais eram as suas especialidades? Qual parte do trabalho você fazia quando você entrou? E foi no estúdio de quem, aliás? Eu fui lá na escola, né, de mangá, só que lógico que quando eu entrei, eu era o péssimo da escola. Que lá no Japão, essas escolas especiais assim, a maioria das pessoas já entram com um nível quase semi-profissional. Assim. Caramba! Então, e depois de meio ano mais ou menos, a maioria já percebem que eu não vim aprender as coisas básicas. Eu imaginei que eram umas coisas muito mais avançadas. Daí, quase metade da classe já começam a sair da escola. Rapaz! Então, porque já percebe que, se isso é a base, eu já tenho. Daí eles já começam a procurar um jeito assim de começar a trabalhar de alguma coisa, sabe? E dentro da escola, lá os mangakas profissionais assim, eles mandam o pedido que eles estão procurando os novatos. Normalmente em um estúdio, eu acho que normalmente tem 4 pessoas. Que se for passando mais quantidade disso, já fica apertado, assim, sabe? Porque a gente tem que receber o dinheiro sobre a obra e também
desse dinheiro a gente tem que ir pagando para os assistentes, né? Ah, sim. Então, só que no meu caso, tinha um desenhista famoso, né? Que ele chama Tetsuo Hara, que o lançamento dele chama Hokuto no Ken. Ninguém conhece, né? Esse mangá aí. E naquela época, ele tinha 8 assistentes e ele ainda estava tentando pegar mais 2 para os novatos, assim, para ir criando, né? 8 até antes de eu entrar. Nossa. Iam sair 2 pessoas, por isso que tá. eu consegui entrar nessa vaga. O primeiro serviço é a finalização da página. O desenho, ele já está com a tinta, ele já está finalizado. Só que daí o que a gente tem que fazer é ir passando a tinta branca assim no lugar que não precisa. As coisas mais básicas, assim. Achuras também. Então, as coisas mais simples, né, na verdade. Ao mesmo tempo, isso vira um treinamento para a gente ir acostumando no estilo do desenhista. Daí, quanto mais a gente vai acostumando, eles vão aumentando o nível do serviço. Daí, no final, assim, um dos processos finais é começar a desenhar os personagens que não são secundários, sabe? São os mobs. Sim. As pessoas comuns. Você tem vontade de voltar ao Japão? E com quanto tempo de desenho você começou a se sentir mais satisfeito com seus desenhos e o seu traço? Isso é uma pergunta muito difícil. Enquanto a gente estava trabalhando, com pouco a pouco a gente se sentia diferente. Então, porque como a gente estava trabalhando de profissional, todo o desenho meu que o Tetsuo Hara ele aprovou, assim, que, tudo bem. Daí que isso vira uma aprovação, assim, sabe, de ser profissional. Sim. Então, só que entre isso, tinha alguns assim que, não tá muito bom, só que não tem tempo, então vamos assim. Então, só que enquanto isso, a gente sentia, assim, sabe, no coração, assim, que, então eu tenho que melhorar, sabe? Sim. Então, daí quando a gente chega a um certo nível, assim, que, eu acho que tá. Daí a gente sente uma diferença de novo. Sim. Então, e o desenhista que eu estava trabalhando, ele nunca elogiava as pessoas. Ele também foi crescendo desse jeito. Sim. Então, por isso que, não vou falar que ele não sabe elogiar, só que também, no pensamento dele, é assim, não é bom só ficar elogiando as pessoas. Então, só que quando ele me elogiou uma vez, nossa, de repente... eu senti que o meu nível ele subiu, assim, sabe? Foi quantos anos depois que você começou a trabalhar? Eu acho que já passou uns 10 anos. Caramba! Isso, ele tá tentando melhorar a gente. E também a gente tem que sentir assim que esse tipo de respeito igualmente que a gente tem que respeitar os leitores. A gente não vai... Todos os cenários que a gente faz, a gente não pode fazer de mau jeito assim, que senão ele chama mais a atenção dos leitores no lugar que não precisa. Todo erro que você comete, isso vai cair tudo na cola do nome do desenhista. Nossa, que pressão. Você tem vontade de voltar ao Japão futuramente? Então, por enquanto, se eu tiver chance de visitar, de viajar, eu gostaria muito. Só que, por enquanto, para voltar para viver lá, assim, para fazer alguma coisa, por enquanto eu não estou pensando em nada. Porque a minha intenção de que eu decidi para voltar é trazer as técnicas, as minhas experiências do Japão para conseguir instalar aqui. Pro seu país de origem aqui, você nasceu aqui, né, no Brasil. Então, só que assim, eu não quero instalar de qualquer jeito, do mesmo jeito. Eu quero evoluir isso, misturando com a cultura brasileira. Eu quero que os meus alunos, as pessoas que eu tenho contato, eles descobrem uma novidade assim na cultura brasileira. Sim.
Daí assim eu acho que as coisas começam a evoluir, né? Qual é a real rotina, tipo, trampo versus horas de sono? Dá pra ter um bom equilíbrio entre isso? Primeiro eu tenho que deixar explicado como que funciona os lançamentos japoneses. Então, porque no Japão ele tem lançamento semanal, bissemanal e mensal. E fora disso tem uns que não estão direitinho, assim, marcado direitinho, né? Então, daí com isso que também vai ir mudando a rotina. Que assim, se for um lançamento semanal, que nem o lançamento da Jump, a gente tem que finalizar 20 páginas mais ou menos entre uma semana no máximo. Só que essa uma semana normalmente é junto com a criação da história. Tem alguns desenhistas assim que eles conseguem finalizar uma história de 20 páginas entre umas 4 horas, assim, sabe? E daí depois que eles montam a história, eles têm que discutir com o editor para ver se não está estranho ou se precisa de alguma coisa, de autorização de alguma imagem, de música, sabe? E depois que ele monta o roteiro, que tem que passar para o próximo processo, que é o processo que chama naming. Ah, sim. Então, é uma planta dessas 20 páginas. E depois que eles começam a fazer o rabisco assim no papel para finalizar os quadrinhos. Daí depois que eles montam a maioria das páginas, que ele deixa avisado o chefe do estúdio. Ah, sim. Eu já cheguei até tal ponto, então vocês podem começar a aparecer nesse dia, em tal horário, porque ele tem que preparar a página, os rascunhos. Então, daí depois que ele consegue finalizar, ou no meio, assim, ele já deixa marcado com os assistentes, daí a gente vai lá assim e começa a fazer o primeiro processo, e riscando as linhas dos quadrinhos. E o desenhista, ele vai colocando os personagens assim primeiro, nos lugares, os personagens pequenos, assim, que ele já está decidido direitinho. Daí ele vai ir passando os cenários pra gente. Tem desenhista que ele já acostumou nesse processo e ele faz direitinho, se for 8 horas de trabalho, ele respeita direitinho. Ah, tá. Só que tem alguns desenhistas assim que ele atrasa o serviço e daí mais ele gasta tempo. Caramba. Então, e no meu caso, no estúdio do Tetsuhara, ele gastava mais tempo assim de pensar como que as cenas eles funcionam melhor. Olha só. Daí o sobro que tinha era no máximo 2, 3 dias. Pra vocês desenhar o capítulo inteiro de 20 páginas, Isso. Gente. Então, e enquanto eu tinha 20 e poucos anos assim, eu tava nesse lançamento, né, nessa rotina de semanal. Então, daí o pior possível que eu já passei é que eu tinha que finalizar 17 páginas entre 20 horas. Só que até chegar nesse ponto, a gente estava mais livre, estava bem sossegado. Então. E também o mais longo da minha vida é que era, até lembro, né, que era o segundo capítulo. A gente tinha que finalizar 43 páginas entre 3 dias. E no final, assim, só sobrou alguns tempinhos, e por isso que o editor-chefe, ele veio com raiva lá, assim, e ele começou a gritar: "Vocês estão entendendo? Vocês só têm 10 minutos. Caramba! E cada um tinha uma página inteira. Rapaz! Só que mesmo assim a gente conseguiu fazer. Nesse caso, é que eu fiquei acordado mais de 53 horas. Né? Tava na vontade da gente. Ah, então, sim, vocês estavam empolgados ali. Então, por isso que tava saindo a adrenalina. Depois disso, eu dormi quase um dia inteiro. Como é feita a remuneração do mangaka, o pagamento? Quando eles lançam
uma revista, um livro próprio deles. Um tancorrom, bom. Então, entre cada livro, 10% que vai ser o lucro dele. O lucro do mangaka. Então, e o resto de 90% é a parte que a editora ele pega, e também os gastos sobre os materiais, papel, para imprimir, para entregar, sabe? E também o valor que vai ir sendo cortado entre todos os gastos. Só que também existem alguns mangás assim que tem o autor e o escritor é diferente. Ah, sim. Então, daí nesse caso ele tem que dividir essa porcentagem. Daí depende da pessoa, assim, que pode ser que se o roteirista ele é muito famoso, pode ser que ele ganhe 6% e 4% que fica na mão do... não tem tipo, aumenta um pouquinho mais, assim... Não, eles dividem uns 10. Não, então, isso você tem que conversar. Conversar. Então, e também, fora disso, entre cada página que a gente finaliza, a gente ganha por página um preço. Isso também depende da carreira da pessoa. E também depende da editora. Se a editora é pequena, pode ser que eles não conseguem pagar muito mais, assim, sabe? Em média, quantas pessoas são parte da produção do mangá? Normalmente é 4. Só que também tem muitos novatos, assim, que só tem 2 pessoas, uma pessoa, sabe? Então, e no nosso caso, o regular era 8. Só que depende da semana, depende da obra, assim. Só com 8 também faltava. Caramba! Por isso que a gente pegava contato com os outros assistentes que a gente foi ganhando amizade para chamar, assim, para ajudar diariamente. É preciso alguma documentação, alguma licença para trabalhar ilustrando para as editoras? Você só precisa ter... se for estrangeiro, você tem que ter uma visa, você tem que ficar seguro na lei japonesa. Então, e você tem que ter uma casa direitinho, né, para conseguir... tem que ter uma moradia. Então, no mínimo é isso, que a lei japonesa, ele é bem dura, assim, ele é bem segura. Por isso que, no mínimo, se você tiver justo sobre a lei japonesa, nessa parte não precisa de carteira, dessas coisas, assim, sabe? Eu já li várias vezes sobre falta de assistentes no Japão. Isso é verdade? E se for, seria possível um estrangeiro entrar no mercado de mangá como assistente? E primeiro é a parte da comunicação. Isso é a coisa mais importante. Porque se você tem que ensinar, além da obra, você tem que ensinar a palavra, isso não vale nada a pena para eles. Porque eles só vão perdendo tempo para ensinar. Além disso, se conseguir se comunicar direitinho, eles não importam com isso. Se é estrangeiro. O resto é só as técnicas. Hoje em dia, no Japão, está faltando criança, jovem. Então, quanto mais a quantidade total de jovens eles diminui, lógico que vai começando a ficar apertado. Ainda mais porque para encarar essa rotina é bom ser jovem mesmo. Quanto a de consenso ou não sobre a necessidade de melhoria na condição de trabalho dos mangakas? Isso, né? Essa parte é um pouco difícil de explicar, só que eu vou usar um exemplo, que nem a maratona. Sim. Se você está trabalhando disso, você é profissional e você quer ficar famoso, você tem que conseguir correr com os topos. Sim. Então, só que se você quer chegar no primeiro lugar, você precisa descansar no meio do caminho, enquanto você está correndo. Então, por isso que se você não quiser, você conversa com a editora e pede um descanso. Só que quanto mais você descansar, lá, sabe, como o lançamento ele continua sendo lançado assim com o mesmo ritmo, que isso que a gente sente o cansaço.
Só que isso é o problema de cada autor. Daí o que é importante a gente saber é para que a gente está se esforçando. Se você não quiser esforçar, tudo bem, o problema é seu. Só que daí, se você perder, você também não pode reclamar. O mercado é muito competitivo. Isso. Então, só que eu acho que entre qualquer coisa, eu acho que existe isso. Se você quiser ir melhorando o seu nível, potenciar a venda, se você quer dinheiro, você trabalha. Só que se você não quiser, você pede a permissão. Sabe? E essa foi a primeira parte da entrevista com o Maurício. Novamente, muito obrigado a todos aqueles que ajudaram a isso aqui acontecer. Muito obrigado também por ter assistido o vídeo até aqui e, se possível, curta, comente, compartilhe, isso ajuda muito o canal. E caso não saibam, eu sou autor de um mangá chamado T-Hunters, que está sendo publicado online gratuitamente em formato de webcomic e pode ser conferido nos links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E eu vou deixar aqui embaixo também as redes sociais da escola em que eu e o Maurício damos aula. E as redes sociais do próprio Maurício, inclusive link para mais informações a respeito do curso dele. E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Falou!